A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, louvado seja Deus, Deus é bom. Irmãos, eu quero pedir perdão, porque ontem eu achei que eu tinha postado o vídeo, eu tava convicta que eu tinha postado o vídeo, eu tinha que sair, e na minha mente eu postei o vídeo e saí. Quando eu cheguei à noite em casa, já era 10 horas, eu vi que eu não tinha postado, eu falei, meu Deus, por isso que eu postei o vídeo tarde ontem. Minha cabeça, irmão, eu tô trabalhando, cobrindo a férias das minhas filhas, então eu tô pegando até 1 hora da tarde. Hoje que eu começo a sair meio-dia, né? Hoje eu comecei a sair meio-dia, que meu filho tá indo meio-dia pra mim vir ajeitar as coisas. Então, na correria de ontem, eu acabei esquecendo. Eu tinha uma visita, eu fui na tarde da benção, foi um monte de coisa que eu tinha que fazer. E à noite ainda tinha culto de Santa Sé. E aí eu esqueci, eu tinha certeza que eu tinha postado. Eu peço perdão em nome de Jesus, amém? Mas eu postei o vídeo ontem, louvado seja Deus. Vamos lá, 5 de julho de 2024, mais um Desperta Crente, capítulo 24 de Atos dos Apóstolos, amém? Nós vamos dar continuidade ao julgamento de Paulo. Paulo aqui está sendo, quando ele desce para Jerusalém, no capítulo 20, é no capítulo 20, né? No capítulo 20 ele desce para Jerusalém, já sabendo o que esperava ele em Jerusalém, né? Porque o Senhor usa o profeta Ágabo para avisar a ele o que aconteceria, e ele vai a si mesmo para Jerusalém, porque homem de Deus, mulher de Deus não foge, não corre, não se esconde, não se afrouxa, não se amedronta em meio a situações, encara de frente, porque não adianta você correr dos problemas, você tem que encarar os problemas de frente. Então Paulo vai e ali começa ali aquela perseguição dos judeus, e ele vai até Macedônia, Grécia, aí ele sai, ele vai indo, ele exorta os presbíteros da igreja de Éfeso, e ele vai indo, ele vai ruma, no capítulo 21 ele ruma para Jerusalém, e ele começa essa perseguição dos judeus contra a vida de Paulo. E ali no capítulo 24 que nós estamos, ele já foi enviado para Félix, né? O profeta não, o comandante Ananias, eu acho que vai ser Ananias mesmo, né? O sumo sacerdote Ananias, ele envia Paulo, né? Ali para Félix, porque ele tava querendo, esse homem estava querendo matar Paulo, e o comandante, o sacerdote, envia Paulo para lá, porque vê que havia ali um complô, uma seita, para tirar a vida de Paulo. Aí agora Paulo está aqui em Cesareia, aqui junto com Félix, que é o excelentíssimo, né? Ele leva até esse homem, para que esse homem venha julgar ali o apóstolo Paulo, e ele vai ouvir todos ali acusadores. Depois de 5 dias que Paulo tá ali em Cesareia, ali com Félix, o que acontece? Esse homem, o sumo sacerdote Ananias, ele desce juntamente com alguns líderes dos judeus, né? Um advogado chamado Tertulano, ele desce para lá com esse homem que é advogado, para poder acusar Paulo, porque o propósito era acabar a vida de Paulo, era matar Paulo. Tô bebendo um pouco de café porque eu tô com sono, irmão, muito sono. Então, o propósito era matar Paulo, investir ali na vida de Paulo, para acabar com ele. E Paulo está lá. Depois de 5 dias, eles descem atrás. Esse Ananias, ele é o sumo sacerdote lá da sinagoga, onde Paulo fala que ele não era, né? Ele não exercia a função dele ali. E ele fica tão irado que ele vira um inimigo número 1 de Paulo. Ele tá com sede de sangue, ele quer acabar com Paulo. Ele quer matar Paulo pelo que Paulo fez ali no capítulo 22, né? E ali Paulo vai, quando Paulo chega aqui, ele pega mais 5 dos sacerdotes ali da sinagoga, desce para Cesareia, ele anda 100 quilômetros andando, né? Porque naquele tempo era cavalo ou a pé. Ele chega ali em Jerusalém, em Cesareia, ele sai de Jerusalém, esse Ananias, junto com essa comitiva de sacerdotes ali, de judeus, desse advogado Tertulano, e eles descem a 100 quilômetros para chegar em Cesareia, somente para acusar Paulo. A conspiração aqui, a perseguição continua. Aí o que acontece? Quando eles chegam lá perante Félix, eles já sabem o caráter de Félix. Félix, ele era acusado de receber propina, de fazer motim. Ele não exercia a função, o cargo que ele estava com verdade. Ele não exercia com integridade. Ele era corrupto. Félix era corrupto. Então o que acontece? Eles já sabiam que Félix gostava de bajulação, porque todo corrupto gosta de bajulação. Do verso 2, ele começa a bajular e a elogiar Félix. Se você ler do verso 2 até o verso 5, eu acho, né? Isso. Até o verso 5, eles vão bajulando. Excelentíssimo do Félix, havendo nós, por teu intermédio, desfrutado de um longo período de paz, bem como por tua providência, quer dizer, que era ele que fazia paz, ele que fazia ali, trazendo eu, elevando o ego de Félix, para poder ver se ludibriava Félix ali, para ver se ele persuadia Félix a cair na lábia deles, para que eles conseguissem matar Paulo, porque mais de 40 homens que eles tinham contratado para matar Paulo não conseguiram, né? A armação que eles armaram ali, que Ananias armou, caiu por terra, ele não conseguiu matar Paulo. Então, olha só.
Aí ele começa bajulando, bajulando, bajulando. Aí quando chega no verso 4, ele, portanto, a fim que não tomaste mais tempo. Agora depois de bajular bastante, não quero tomar tempo não. Já bajulamos bastante tempo, agora a gente não quer tomar mais tempo, no verso 4. Aí agora ele vai direto ao assunto. Rogo-te a favor de ouvir-nos brevemente. Aí ele começa a mente, a distorcer as coisas. Ó, tudo que eles faziam, eles começam a acusar Paulo. No verso 5 eles falam, ó, concluímos que este homem é um perturbador. Quem estava perturbando? Quem fez o motim? Quem estava incitando o povo um contra o outro? Quem é que começou dentro do templo começar aquela confusão contra Paulo? Não foi Paulo, foi eles que incitaram o povo. Então aí dizem que Paulo é perturbador. Perturbador é porque é assim que o diabo faz. Ele levanta pessoas para se levantar contra a vida das pessoas e distorcer tudo que aquela pessoa faz. Ela acusa aquele que está sendo perseguido que está fazendo. É assim, distorce, joga para cima da pessoa, transmite, né? Ó, porquanto promove tumultos. Quem promoveu tumultos foi eles, que pagou aqueles homens desocupados, né? Começando por Demétrio, aonde começou o tumulto ali por Demétrio, entre os judeus e pelo todo mundo, sendo principais líderes das seitas, Nazarena, porque eles achavam, eles falavam que o cristianismo naquele tempo era seita, né? Era conhecido como o povo do caminho, e eles falavam que era uma seita do Nazareno, a seita do Nazareno. Ele tentou até mesmo profanar o templo. Aqui foi quando eles falou que ele queria levar os gentios para dentro do templo, onde eles inventaram essa mentira só por ver Paulo andar junto com o irmão, que eu esqueci o nome aqui agora, mas a gente falou sobre ele aqui também. O comandante Licias, e ele interveio porque eles estavam espancando Paulo ali, né? E esse comandante intervir, ele tira ali, ele protege Paulo, não deixa, manda prender Paulo lá. E depois Paulo vai passando de mão em mão. Irmãos, que confusão daqui. E o homem fiel, fiel, fiel. A perseguição em cima e ele fiel. A calúnia em cima e ele fiel. Agora olha só a armação, né? A armação e a tramóia deles aqui no verso 8. Assim, se tudo mesmo interrogares, podereis verificar a verdade a respeito de todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Quer dizer, se caso você interrogar, né? Se caso você interrogar, você vai ver que tá tudo certo. A gente tá falando tudo certo. Para tirar a oportunidade de Paulo falar. Só que em seguida os líderes judeus confirmaram a acusação, porque eles estavam, né, juntos no complô contra Paulo. E ali tudo que Ananias falava, os líderes judeus confirmavam, dizendo que era verdade, para poder ter mais força na acusação que eles estavam fazendo contra o apóstolo Paulo. Paulo expõe sua defesa do verso 10 em diante. Paulo, então, tendo entendido o sinal que o governador falasse, o governador Félix, né, exclamou para ele, tipo assim, pode falar. E aí ele fala, sei que muitos anos tem sido juiz sobre esta nação, e por razão sinto-me motivado a falar em minha própria defesa. Olha só a diferença de um homem íntegro, de um homem sincero, de um homem verdadeiro na presença do Senhor, né? De um homem que sabe quem ele é, que ele não precisa idolatrar, bajular para ter cadeira. Olha a diferença de Paulo. Ele começou falando, eles não bajularam, estendeu, puxou, estender esse tamanho de bajulação para depois falar que eles queriam que Paulo fosse acusado. E aqui Paulo já entra falando, bem, pode verificar, facilidade que... Ele vai falando aqui, ó. Mas já há 12 dias, ele estava há 12 dias fazendo um propósito, rapou a cabeça, estava subindo ao templo, e ali eles começaram a acusar, que ele estava falando tudo que a gente leu no versículo 21. Aqueles que me prostraram não me acharam conversando com ninguém no templo, nenhum tumulto, o povo da sinagoga ou qualquer outro lugar da cidade, eu não fiz nenhum tumulto, nem na sinagoga, nem em outro lugar da cidade, porque quem estava fazendo era eles para comprar. Você pode ver que do capítulo 13, que começa ali, do capítulo 14, 15, que começa a missão de Paulo, a missão, ele é acusado de tumulto, é acusado de perseguição, o povo faz um tumulto e joga para cima dele, porque o diabo é assim, irmãos, ele faz as coisas e joga para cima da pessoa. É algo maligno, é algo terrível, o sangue de Jesus tem poder. É uma coisa assim que a gente para pensar, só a graça do Senhor mesmo para estar como esse homem que tá. Que aqui ele tá inegociável a sua fé. Ele continua, aqui ele vai defendendo, porque tem momentos, aqui o verso 12, se você ler o verso 12 todo, você vai ver, ele vai defender a sua fé. Nem tudo é oração, irmãos. Tem momento que é ação. Tem momento que a gente não vai só orar, não. Tem momento que a gente vai ter que agir. Tem momento que a gente vai ter que abrir a boca, se defender e falar. Eu aprendi com muito custo que muitas vezes eu vou ter que abrir minha boca e me defender meu caráter, defender meu ministério, defender minha família, defender meu casamento, abrindo a boca. Muitas vezes você vai ter que falar. A gente acha que é só orar, não, vamos orar. Eu tinha isso comigo. Tudo eu falava, vamos orar, irmãos, vamos orar, meus filhos sofrendo, vamos orar, eu sofrendo e vamos orar. Nem tudo é oração, é uma ação, é uma atitude. Nem tudo é oração, tem que ter uma atitude também. Tudo tem que orar, mas também tem que ter uma ação. Aí a gente leva só pro espiritual, vamos só orar e não toma ação, atitude nenhuma. Não é assim não, temos que ter uma atitude. Então Paulo vai defender aqui, ele vai abrir a boca e vai se defender.
Contudo, confesso-te que sirvo a Deus, mas também ele confirma a fé dele. Verso 14. Contudo, confirmo que sirvo a Deus, ao Deus dos nossos pais, como discípulo do caminho, e que denominam seita. Creio em tudo o que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas. Ele está dizendo, eu acredito em tudo que está escrito. Eu sou servo de Jesus Cristo, eu não nego ele, eu não nego a minha fé, eu morro por essa verdade que eu creio que é verdade. Né? Essa é a convicção de todo cristão, a convicção, a certeza da palavra. Tem crente que está negando a Deus nas suas ações, atitudes, e se alguém perguntar que é crente no trabalho, nem fala. Tem pessoas que ficam surpresas quando descobrem que alguém é um cristão no trabalho. Tem pessoas que quando eu já dei a paz para pessoas, que as pessoas se assustou, olhou assim pro lado, se assustou quando eu dei a paz pro irmão, porque o irmão não se denomina cristão, não mostra, é aqueles crentes 007 que estão em ambientes, mas não se revelam que são crentes 007. Não fala que são cristãos no trabalho, não fala que são cristãos na escola, não fala que são cristãos na rua, para ninguém saber quem ele é. Nos cultos tá lá, pulando, dando glória a Deus, ó, fazendo sinais na rua, ninguém sabe que é crente. É crente 007. Paulo aqui, ele fala, eu creio em tudo e confesso a fé dele, diz, defende, anuncia, e ele ainda fala mais, tá escrito nos profetas. Vocês são líderes religiosos, judeus religiosos, vocês não entendem que está escrito nos profetas? Já estava escrito. Então, depositando em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Ele está dizendo aqui, ó, haverá ressurreição tanto para o justo quanto para o injusto. É por isso que Hebreus 10, 27 diz que ao homem foi designado morrer uma vez só e levantar para o juízo. Quem morre em Cristo já está garantido sua salvação, sua eternidade. Agora, quem mora sem Cristo vai ressuscitar para ser julgado. Claro que já está no ar, no tormento, no sofrimento, né? Porque o inferno ainda não foi inaugurado. O inferno vai ser inaugurado. O inferno vai ser inaugurado naquele grande dia quando o Senhor jogar Satanás e seus anjos lá e todos aqueles que negaram a Deus. Querendo ou não, acreditando ou não, o céu existe, o inferno também existe. E é agora em vida que nós aceitamos. Aquele que nega a Deus, agora ele será negado diante de Deus, diante dos homens, diante dos anjos. O Senhor vai dizer, não te conheço, para trás de mim, vós que praticar iniquidade. É agora que é o momento da gente se entregar a Jesus. E aí, ele vai fazendo a sua defesa, a sua defesa, a sua defesa, a sua defesa. E mostrando a distorção que eles estavam fazendo, que eles estavam distorcendo. E Paulo defende a sua integridade. Esse verso aqui, 16, diz assim, ó, por esse motivo busco sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Autoexame de si mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examinar o homem a si mesmo. A si mesmo. Ele está falando da integridade dele. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Se a mente não estiver preparada, não vai ouvir o soar da trombeta. Irmãos, eu vou ler esse versículo de 1 Pedro, eu acho ele muito forte. Eu sempre, quando eu estou muito assim, eu leio esse versículo para poder estar firme ali, mais ainda com o Senhor Jesus, porque eu acho esse versículo muito forte. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim, assim sendo estáis com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositando toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Cristo Jesus. Uma mente doente não vai ouvir o soar da trombeta. O seu pior inimigo sempre será sua mente, sempre, pois ela conhece e sabe de todas as coisas que nós fazemos, todas as fraquezas, as falhas, tudo ela sabe. Então por isso que Paulo fala que por esse motivo ele busca manter a mente, a consciência dele limpa na presença de Deus. O autoexame, irmãos, o autoexame de si mesmo. Eu sei quem eu sou no reino, eu sei o que eu faço, eu sei como eu estou na presença do Senhor. O autoexame de si mesmo. Esse é o problema, é que a gente não nos examinamos, nós examinamos o irmão, examinamos a irmã que está na fofoca, na contenda, na calúnia, na deformação, examinamos aqueles que estão nos perseguindo, que estão nos caluniando, mas nós não nos examinamos. Nem aí, Eclesiastes capítulo 7, versículo 21, vai falar que se nós somos dar crédito a todos aqueles que estão falando sobre nós, todas as queixas, que estão falando todas as críticas que estão falando sobre nós pararemos. Por quê? Aí ele completa o verso 22 dizendo assim, porque nós também já falamos. O verso 21 ele completa na parte C do versículo dizendo assim, que nós também já falamos de pessoas. Então se alguém fala de você, você analisa, você já falou de alguém. Já falou. Se eu falar de alguém sim, a pessoa está perto, já estou falando mal, porque a pessoa não está perto para se defender. É Bíblia, irmão. É Bíblia. Então nós falamos de pessoas que estão degredindo a nossa imagem, mas nós também sabemos que se falarmos deles sem ele estar perto, nós estamos degredindo a imagem deles também, pela palavra. Aleluia. Essa dificuldade que o homem tem de negar a si mesmo, de renunciar a si mesmo, de assumir seus erros, de assumir seus pecados, de assumir suas falhas. Então Félix, ele é esse homem. Se você vai ver aqui no verso, depois aqui, Félix vai mandar Paulo ficar preso numa prisão.
Passando vários dias, Félix veio com a esposa dele chamada Drasula. Sua esposa era judia. Essa esposa dele, ela era irmã de Berenice. Ela era filha de Herodes, né? Essa Drasula é a filha mais nova de Herodes. Ela também ela era irmã também. Cadê do outro que eu anotei aqui? Meu Deus, mas já me perdi aqui o nome. Ela cadê, gente? Aqui, ó, eu anotei aqui, mas eu me perdi o nome aqui. Agripa, o filho dela, né? Isso mesmo, ela é irmã de Berenice também. Agripa, ela também era irmã de Agripa, o sumo sacerdote, então. E ela é filha de Herodes mais nova. Então, esse Félix aqui, esse sacerdote aqui, ele era casado com ela, né? Esse homem era casado com ela. E ali ela era judia, então ela entendia um pouco. Ela sabia um pouco, conhecia um pouco. Não tem aquela pessoa que conhece bem pouquinho. Aquela pessoa que tem medo do inferno, que tem medo de morrer sem Jesus. Aquela pessoa que tudo chama por Deus. Aquela pessoa que na hora do apelo, oh, Senhor, tem misericórdia mesmo, mas não quer saber de nada com Deus. Compromisso nenhum com Deus. Quer os benefícios que Deus faz, mas não quer nada com Deus. Assim era ela. Assim era o marido dela, Félix. Eles sabiam, mas não queria compromisso nenhum com o Senhor. Então você vai ver que quando Paulo começou a pregar, ele pede para trazer Paulo. Ele pede para trazer Paulo e pede para Paulo falar para ele sobre Cristo Jesus. No verso 25, quando Paulo começou a pregar sobre justiça, domínio próprio, juízo vindouro, Félix ficou apavorado e exclamou: basta, por agora podes retirar-te em outra ocasião mais conveniente, e te mandarei chamar outra vez. Ele chama Paulo e pede para Paulo pregar, e Paulo começa a pregar. A palavra, ela confronta o homem, ela vai, irmãos. A Bíblia nos diz... A palavra de Deus está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, 13, que a palavra de Deus, ela é uma espada que vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medula. Ela é apta para discernir, ela confronta o homem, ela é eficaz, ela é poderosa. Aleluia. Então, quando Paulo começa a pregar as verdades, ele não suporta ouvir, porque a verdade confronta. Pessoas que não conseguem ouvir uma mensagem verdadeira, bíblica, que sai reclamando, que sai falando, que sai murmurando contra pregador, contra pastor, contra líder. Essa pessoa é porque a palavra confrontou ela ao ponto de confrontar o pecado que ela vive. E ela não suportou. Ela não suportou. Então, aí ele pede para Paulo parar. O verso 26 diz assim: ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum suborno. Por isso convocava para frequentes conversas. Então, Paulo ficou preso aqui 2 anos. 2 anos, Paulo testando o caráter de Paulo. Ele achava que Paulo ia pagar para ele suborno, que Paulo ia dar um dinheiro para ele soltar Paulo, que Paulo ia dar um dinheiro para ele fugir. Ele achava que Paulo ia ficar pagando a ele para poder ele manter Paulo bem, né, para ele ser um guardião de Paulo. Mas Paulo tinha um caráter do céu, era santo, homem crente, verdadeiro. Não tem aquele trabalho que você tem que o patrão chega e fala assim: ó, vai vir semente, fala que eu não tô aqui. Eu lembro que quando eu era criança, principalmente os pais, né, que não são evangélicos, até crente também faz isso, né, que tem alguns crentes que não é convertido, só são convencidos, que manda a criança mentir: fala que eu não tô em casa não, diz que eu não tô, diz que eu não tenho. Crente que mente por pouca coisa, que mente no trabalho para agradar patrão, que mente, que faz as coisas erradas para agradar o mundo, para agradar os... Esse aqui, Félix estava esperando isso de Paulo fiel, íntegro, com a sua integridade, com o seu caráter em Deus. Irmãos, quando nós temos o caráter em Deus, nada, mesmo que a gente venha perder, perde por amor a Cristo, mas não perca a comunhão com Ele, não perca o relacionamento com o Senhor. E assim passaram 2 anos, quando Félix foi sucedido por Pôncio Festo. Todavia, como desejava manter simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo encarcerado. Então aqui, ó, esse Félix foi trocado, né? O Pôncio Festo assumiu o lugar, um homem íntegro que verdadeiramente honrou a cadeira que tinha, porque Félix, ele era um homem que não tinha integridade, ele era um homem corrupto, né? Tanto que ele manteve Paulo ali preso 2 anos para ver se tirava alguma coisa, mas não conseguiu. E fora que ele queria agradar, ele queria a simpatia dos judeus, então ele não queria matar Paulo, porque ele sabia que tinha quem queria que matasse, tinha quem queria que deixasse vivo. Então, para agradar um ao outro, ele manteve Paulo preso. Pessoas que fazem tudo para agradar, sabe? Muda caráter, pessoas que concordam com coisas erradas, pessoas que concordam com injustiça, para não tomar posicionamento. Tá vendo a injustiça? Não, eu fico aqui, eu tô neutro, porque eu não posso, porque tá vendo a injustiça acontecendo em pessoas assim, sem caráter. Que Deus nos abençoe, que a graça dele nos fortaleça. Amanhã nós voltamos no capítulo 25 para a glória de Deus. E eu vou dormir agora porque eu tô com muito sono, tô cansada, eu acordo de madrugada.
Oh, glória a Deus, seja louvado pela sua vida, pela sua companhia. Estamos juntos para a glória de Deus. Ore por mim, eu oro por vocês, juntos nós chegaremos ao céu. Mantenha o seu caráter íntegro, mantenha o teu caráter em Cristo. Não minta para agradar patrão, para agradar pessoas, amigos. Não se encaixe em ambientes que Deus não quer que você fique. Não sente à mesa com os escarnecedores. Não faça da sua promessa, não venda ela por um prato de lentilha, mas faça da sua promessa tudo aquilo que Deus preparou para você. Não perca a sua promessa porque de poucas coisas, amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Estamos juntos para a glória de Deus. Se inscreva no canal, dá o like, se você quiser e puder, compartilhe esse vídeo para a glória de Deus. Deus te abençoe.